pessoal, tudo bem? Hoje a nossa videoaula é dessa saia no tamanho midi que a gente vai confeccionar utilizando o fio charme da Círculo e essa lista de material que está aparecendo aí na lateral do seu vídeo. Se você quiser ver outros modelos de saias que tem videoaula aqui no canal, é só você clicar no botão que está aparecendo aí no topo da sua tela e acessar nossa playlist só de saias. Convido vocês que ainda não é inscrito no canal, inscreva-se, a sua inscrição é muito importante pra gente e não custa nada pra você. Também convido você a conhecer o meu Instagram, @bia_jcferreira, que é onde eu posto todas as novidades que ainda vem por aqui. Vamos começar. E a primeira coisa que a gente vai fazer aqui, pessoal, é definir o comprimento que a gente quer para nossa peça. Então, você vai pegar uma fita métrica e vai medir da cintura, da região onde você coloca o cós das suas peças, até o comprimento que você quer elas, tá bom? Para a peça que eu estou fazendo, eu defini que ela vai ter aproximadamente 60 centímetros, tá bom? Eu falo aproximadamente porque na hora da execução pode ser que para concluir um ponto, eu precise deixar ela um pouquinho maior do que 60 ou um pouquinho menor, então isso varia muito. Por isso eu falo aproximadamente 60 centímetros. Por favor, tire a medida que você quer o comprimento da sua peça. Depois que você tirou a medida, que você tem aqui o comprimento que você quer, você vai dividir esse valor por 4. Por que por 4? 4 é a quantidade de fatias que você tem na peça. O que eu tô chamando de fatias? Eu tô chamando de fatias a divisão aqui dos nossos motivos. Você observa que os nossos motivos estão agrupados, como você pode ver, olhem só. Aqui a gente tem o primeiro grupo de motivos, eu tô chamando de fatias. Aqui tem o segundo grupo, mais uma fatia. Aqui tem o terceiro grupo, a gente tem aqui outra fatia. E aqui o quarto e último grupo. Então, a gente tem 1, 2, 3, 4 fatias. Por isso, a gente divide por 4. E por que que a gente faz essa divisão? Você observa que o resultado aqui da minha divisão deu 15 centímetros. O que esse 15 centímetros quer me dizer? Esse 15 centímetros quer me dizer que eu vou trabalhar essas fatias aproximadamente 15 centímetros antes de mudar de ponto, tá bom? Por que aproximadamente? Pelo mesmo motivo que eu falei aqui que eu quero aproximadamente 60 centímetros. Porque pode ser que durante a execução do ponto, eu precise fazer um pontinho mais, umas carreirinhas a mais ou a menos para concluir o ponto. E isso pode ser que me deixe antes ou depois da medida que eu preciso atingir. Mas isso você vai entender quando eu estiver aqui explicando essa primeira fatia, tá bom, pessoal? Não é nenhum bicho de 7 cabeças. Lembrando que esses cálculos aqui são os meus, tá bom? Você precisa medir o seu comprimento, você precisa fazer a sua divisão e o resultado aqui da sua divisão é a medida aproximadamente da fatia do seu trabalho, tá? Da fatia que você precisa para o seu trabalho. Pra gente iniciar esse trabalho, pessoal, nós vamos precisar fazer um cordão de correntes que seja múltiplo de 12, ou seja, você vai fazer 12 correntes, mais 12 correntes, mais 12 correntes, até você alcançar a medida da circunferência do seu quadril. Está aparecendo aí na tela a minha sugestão de medida para os tamanhos P, M, G e GG, mas pessoal, como eu sempre venho repetindo, priorize tirar a medida diretamente do corpo de quem vai utilizar, tá bom? Depois que você fizer o cordão de correntes na medida que você precisa, com múltiplo de 12, você vai fechar em círculo com um ponto baixíssimo. Olhem só. E agora a gente vai para a nossa primeira carreira. Para fazer a nossa primeira carreira, você vai subir com 3 correntes, que equivale a um ponto alto, vai para a corrente seguinte e vai fazer outro ponto alto. Vai para a próxima corrente e vai fazer mais um ponto alto. E você vai trabalhar essa primeira carreira só com pontos altos. Um ponto alto para cada corrente. Vamos lá. Estamos chegando aqui no finalzinho da carreira. Olhem só. Venho aqui na terceira corrente contando de baixo para cima e vou fazer um ponto baixíssimo para encerrar a nossa primeira carreira. Olhem só. Vamos agora para a nossa segunda carreira. Vamos subir fazendo 3 correntes, que equivale a um ponto alto duplo. Vamos para o ponto seguinte, vamos fazer outro ponto alto. E vamos para o ponto seguinte, fazer o terceiro ponto alto. Ficando o início da nossa carreira dessa forma. Vamos fazer agora 3 correntes. 1, 2, 3.
E vamos fazer um ponto alto duplo pulando o primeiro ponto da base. Então, eu vou pular esse primeiro ponto e no segundo ponto eu vou fazer um ponto alto duplo. Vou repetir, vou fazer mais um ponto alto duplo, pulando o primeiro ponto livre da base, e no segundo eu faço ele. Mais uma vez eu pulo o primeiro ponto, e no segundo eu faço o terceiro ponto alto duplo. E mais uma vez eu pulo o primeiro ponto, e no segundo eu faço o quarto e último ponto alto duplo, ficando dessa forma aqui. Vamos fazer agora 3 correntes, 1, 2, 3. Vamos pular um ponto da base e a partir do segundo a gente vai fazer 3 pontos altos individuais, ou seja, um ponto alto em cada ponto da base. Então, aqui eu fiz o primeiro, vou pro próximo ponto, faço o segundo, vou pro próximo ponto, faço o terceiro. Esses 3 pontos altos, pessoal, eles já são a repetição desses 3 primeiros pontos altos aqui. Então, o que a gente vai fazer até o final da carreira é repetir todo esse trecho. Vou repetir mais uma vez para vocês. 3 correntes. Pula o primeiro ponto livre da base e faz o primeiro ponto alto duplo. Pula o primeiro ponto livre da base e faz o segundo ponto alto duplo no segundo ponto. Pula o primeiro ponto livre da base e faz o terceiro ponto alto duplo no segundo ponto. Pula o primeiro ponto livre da base e faz o quarto e último ponto alto duplo no segundo ponto. Ficando dessa forma aqui. 3 correntes, pula o primeiro ponto e a partir do segundo a gente faz novamente os 3 pontos altos e a gente segue repetindo até o final. Chegando aqui no finalzinho da carreira, tô fazendo aqui as últimas 3 correntes, venho aqui na terceira correntinha contando de baixo para cima e faço um ponto baixíssimo para encerrar a nossa segunda carreira. Vamos agora para nossa terceira carreira. Na nossa terceira carreira, a gente sobe novamente com 3 correntes e faz um ponto alto para cada ponto alto da base, ou seja, a gente vai continuar iniciando a carreira com 3 pontos altos dessa forma aqui, tá bom? Aqui só. Vou fazer agora 3 correntes e vou fazer um ponto baixo para cada ponto alto duplo da base. Então, eu venho aqui no primeiro ponto alto duplo, faço um ponto baixo. No segundo ponto alto duplo, faço outro ponto baixo. No terceiro ponto alto duplo, faço mais um ponto baixo. E no quarto ponto alto duplo, faço outro ponto baixo. Vou fazer agora 3 correntes, 1, 2, 3. E nesse momento aqui, a gente já concluiu o nosso motivo. O que a gente vai fazer agora é repetir tudo novamente. Então, agora eu vou repetir aqui esses 3 pontos altos, fazendo um ponto alto sobre cada ponto alto da base. 2, 3. Vou repetir as 3 correntes e vou repetir os 4 pontos baixos. Um ponto baixo sobre cada ponto alto duplo. 1, 2, 3, 4. 3 correntes. E eu repito tudo de novo até o final da carreira. Bem, essa aqui é a nossa terceira carreira. Quando a gente encerrar essa terceira carreira, você vai fazer a quarta. E a quarta carreira é exatamente igual à terceira, tá bom, pessoal? Lembrando, a quarta carreira é exatamente igual à terceira. Você vai fazer 3 pontos altos, 3 correntes, 4 pontos baixos, um sobre cada ponto baixo da base, 3 correntes, e aí repete tudo de novo. Quando você concluir a quarta carreira, a gente volta. A gente está na terceira carreira. Você vai concluir essa, vai concluir a quarta, e aí a gente volta. Vamos lá. Pronto, pessoal, olhem só. Já fiz aqui a primeira, a segunda, a terceira e a quarta carreira. Como você pode ver, a terceira e a quarta são exatamente iguais. E agora a gente vai subir para a quinta carreira. A gente sobe novamente fazendo 3 correntes e coloca um ponto alto para cada ponto alto na base. A gente vem sempre começando a carreira com 3 pontos altos, ok? Vamos fazer agora uma corrente e vamos fazer um ponto alto duplo no primeiro ponto baixo. Vamos fazer agora mais uma corrente e mais um ponto alto duplo no segundo ponto baixo. Mais uma corrente e mais um ponto alto duplo no terceiro ponto baixo. Mais uma corrente
e mais um ponto alto duplo sobre o quarto e o último ponto baixo. Mais uma corrente e o nosso motivo fica dessa forma aqui. Agora, a gente vai só repetir. Vamos fazer aqui um ponto alto para cada ponto alto da base. Vamos fazer uma corrente. Vamos fazer aqui o primeiro ponto alto duplo sobre o ponto baixo, uma corrente. O segundo ponto alto duplo sobre o ponto baixo, uma corrente. O terceiro ponto alto duplo sobre o ponto baixo, uma corrente. E o quarto e último ponto alto duplo sobre o ponto baixo, uma corrente. E assim a gente segue até o final, fazendo aqui, eu já ia fazer outro ponto alto duplo. Agora, a gente vai fazer um ponto alto sobre cada ponto alto da base e a gente segue assim até o final da carreira. Vamos lá. Pronto, pessoal, olhem só como tá aqui o nosso trabalho depois de 5 carreiras concluídas. Pessoal, nesse momento, a gente tem a finalização do nosso motivo. O que a gente vai fazer de agora em diante é repetir todas essas carreiras. E a gente vai começar a repetição por essa carreira só de pontos altos, tá bom? A nossa 6ª carreira é a repetição da primeira. Então, eu vou fazer aqui 3 correntes para subir, que equivale a um ponto alto. Vou fazer um ponto alto para cada ponto alto da base. E eu vou fazer, pessoal, um ponto alto para cada ponto. Aqui, por exemplo, eu tenho uma corrente. Eu vou fazer um ponto alto para essa corrente. Aqui eu tenho um ponto alto duplo, vou fazer um ponto alto para esse ponto alto duplo. Uma corrente, um ponto alto. Um ponto alto duplo, outro ponto alto. Uma corrente, um ponto alto. Um ponto alto duplo, mais um ponto alto. Uma corrente, um ponto alto duplo, outro ponto alto. Uma corrente, um ponto alto. Aqui eu tenho 3 pontos altos, então eu vou fazer um ponto alto para cada um deles. E eu vou seguir assim até o final da carreira, deixando o nosso quadradinho fechadinho, ok? Vamos lá. Pronto, pessoal, olhem só. As 6 carreiras concluídas para você ver como é que fica bonito o nosso motivo. Eu vou aqui dar início à repetição da 2ª carreira, agora eu vou começar a nossa 7ª carreira, apenas para você ver como é exatamente igual ao que a gente já fez, tá bom? Então, você sempre começa a carreira com aqueles 3 pontos altos, tá bom? 1, 2, 3... E a nossa 2ª carreira é exatamente igual a essa que a gente fez aqui, pessoal. Pessoal, se você não lembrar, é só você voltar ao vídeo. 3 correntes, um ponto alto duplo no segundo ponto livre, tá? Eu vou pular o primeiro e vou fazer um ponto alto duplo no segundo. Vou fazer um ponto alto duplo pulando o primeiro e fazendo no segundo. Mais um ponto alto duplo pulando o primeiro e fazendo no segundo. E o quarto e último ponto alto duplo, pulando o primeiro e fazendo no segundo. Faço 3 correntinhas, pulo o primeiro ponto e no segundo eu faço aqui 3 pontos altos, já repetindo o motivo. E eu sigo assim até o final da carreira e eu vou repetindo as carreiras até eu chegar ao tamanho que eu quero. E qual é o tamanho que eu quero? Você deve lembrar da nossa explicação no começo do vídeo sobre as partes da nossa peça, né? Então, você vai fazer a repetição desse motivo até você se aproximar da primeira parte. A minha peça, as partes dela terão em média 15 centímetros, tá bom? Então, eu vou trabalhar aqui até eu ter mais ou menos 15 centímetros. Eu vou mostrar aqui pra vocês. Olha só, pessoal, essa aqui é a minha peça mais avançada, ela ainda não está concluída, mas aqui você já observa alguns pontos que a gente está trabalhando, que a gente ainda vai trabalhar. E aqui você vê que esse ponto que a gente está trabalhando, eu fiz aqui 2 fileiras com eles, olhem só, 2 fileiras. E essas 2 fileiras completas me deram, olhem só, 13 centímetros. Como eu disse ainda há pouco, eu preciso de 15, a minha fatia
precisa de mais ou menos 15 centímetros. Eu consegui 13 com 2 fileiras. Se eu for fazer mais uma repetição do nosso motivo, se eu for fazer a terceira fileira, eu vou passar de 15 com certeza, o que, a meu ver, vai deixar a minha peça muito grande. E se eu for continuar fazendo as carreiras para parar exatamente quando eu chegar a 15 centímetros, eu vou ter que deixar o motivo sem concluir, parar ele pela metade, enfim, o que eu acho que visualmente não é legal. Eu acho que fica mais legal a peça quando você conclui o motivo, tá bom? Então, como eu não quero que essa fatia fique muito grande e eu não quero o motivo pela metade, então eu vou parar mesmo com 13 centímetros, tá bom? Mas, pessoal, isso aqui são as minhas medidas, ok? Pode ser que, de repente, a sua medida você precise fazer 3 fileiras de motivo, 4, enfim, isso vai variar do seu ponto, vai variar do tamanho da sua peça, vai variar do tipo de fio que você tá fazendo, enfim, ok? Então, pessoal, agora que a gente concluiu a nossa primeira fatia, a gente vai passar para a segunda fatia. Só que entre uma fatia e outra, a gente tem um pontinho, tá? Que eu vou chamar ele de entre-meio, que é esse pontinho bem aqui, que ele sempre aparece quando você tá trocando de uma fatia para outra. Olha ele aqui novamente. Então, toda vez que eu disser para vocês, faça o entre meio agora, você vai fazer exatamente o que eu vou mostrar para vocês nesse momento, ok? Vamos lá. Então, pessoal, eu voltei aqui para nossa amostra de ponto e quando você terminar essa etapa aqui que você fizer, as repetições de carreiras que você precisa, você vai começar a fazer o nosso entremeio. E o nosso entremeio é feito por 3 carreiras. A primeira carreira do entremeio é uma corrente e um ponto baixo no mesmo ponto. Aí, você vai para o ponto seguinte e faz outro ponto baixo. No ponto seguinte, mais um ponto baixo. E você vai fazer um ponto baixo para cada ponto da base, tá? A nossa primeira carreira do entremeio é só de pontos baixos, ok? Estamos chegando aqui no finalzinho da nossa primeira carreira do entremeio. Venho aqui no primeiro ponto baixo que eu fiz e faço um ponto baixíssimo, encerrando aqui a primeira carreira. Vamos agora para a segunda carreira do entremeio. Vamos fazer aqui 2 correntes para subir. Vamos pular o primeiro ponto livre da base e no segundo ponto eu faço um ponto alto. Ficando dessa forma aqui, olhem só. Vamos fazer agora 4 correntes. 1, 2, 3, 4. E agora, pessoal, a gente vem para a união aqui dessas 2 correntes que eu fiz e esse ponto alto, entrando com a agulha dessa forma, olhem só. Dessa forma, e nesse ponto você vai fazer outro ponto alto. Eu vou tirar aqui a agulha para pegar a laçada. E nesse ponto, você faz um ponto alto. Ficando dessa forma aqui, pessoal, olhem só, como se fosse um X. Vamos fazer uma correntinha e a partir de agora a gente trabalha com pontos altos duplos. Então, eu vou pegar aqui 2 laçadas, vou pular o primeiro ponto e no segundo ponto eu vou entrar com a agulha, vou laçar o fio novamente e vou puxar. Vou laçar mais uma vez e vou puxar nas 2 primeiras laçadas mais próximas da ponta da agulha. Ficando dessa forma aqui, olhem só. 3 laçadas na agulha, e o que eu vou fazer? Vou pegar a 4ª laçada e vou pular o primeiro ponto da base. No segundo ponto, eu entro com a agulha, laço novamente e puxo. Observe que nesse momento eu tenho 5 laçadas na agulha. Vou laçar mais uma vez e vou fechar de 2 em 2, até eu ficar com apenas uma laçada. Olhem só. Fecho 2, laço mais uma vez, fecho 2, laço mais uma vez, fecho 2, laço mais uma vez e fecho 2, ficando dessa forma aqui, olha só, com apenas uma laçada na agulha. Não se preocupe que se você não entendeu, eu vou repetir daqui a pouco, tá? Vou fazer agora uma corrente e vou fazer um ponto alto aqui, olhem só, nesse encontrinho aqui das 2 perninhas. Então, eu vou laçar aqui o fio e vou fazer o ponto alto. Ficando dessa forma. Agora, eu tenho aqui 2x. Vou fazer uma corrente,
vou pular o primeiro ponto livre da base e no segundo ponto é que eu vou introduzir a agulha com um ponto alto duplo. Observe, vou laçar aqui 2 vezes, vou entrar no segundo ponto, vou laçar de novo e vou puxar. Ficando aqui com 4 laçadas na agulha. Vou laçar mais uma vez e vou puxar essa quinta laçada por dentro das últimas 2. Ficando com 3 laçadas. Antes de eu fechar essas 3 laçadas, eu vou laçar mais uma vez, vou pular o primeiro ponto da base e no segundo ponto eu vou entrar com a agulha e vou laçar de novo, puxando. Ficando agora com 5 laçadas. Vou laçar mais uma vez e essa sexta laçada eu vou passar por dentro das 2 mais próximas da ponta da agulha. Laço mais uma vez e puxo por dentro das 2 mais próximas da ponta da agulha. Laço de novo e puxo por dentro das 2 mais próximas da ponta da agulha. Laço pela última vez e puxo. Ficando dessa forma. Faço uma corrente e faço um ponto alto aqui na união das 2 perninhas do X. Olhem só. Parece difícil, pessoal. Para quem nunca fez esse ponto, parece um pouco difícil. Mas quando você pegar o ritmo, sai super rápido. E ele é um ponto super rápido de fazer mesmo. Além dele ter bastante altura, ele é super rápido de fazer. Vou fazer aqui mais uma vez com um pouquinho mais de velocidade. Sempre uma correntinha de separação de um X para o outro e sempre pulando um ponto da base, tá bom? Vou entrar aqui no segundo ponto. Vou laçar e passar por dentro das 2 laçadas mais próximas da ponta da agulha. Vou laçar de novo e mais uma vez passo por dentro do segundo ponto. Laço e agora eu vou fechando de 2 em 2. Faço uma corrente e faço um ponto alto na união das 2 perninhas. Faço uma correntinha para separar um X do outro e pulo um ponto da base. No segundo ponto, eu faço aqui uma laçadinha fechada, pulo o primeiro ponto no segundo, eu faço tudo de novo, olhem só. E vou fechando até eu chegar aqui em uma laçada na agulha. Faço uma corrente, venho aqui no topinho aqui das 2 perninhas e vou fazer um ponto alto. Para quem ficar na dúvida, para quem não conseguir entender, eu vou deixar aqui nesse botãozinho aí que tá aparecendo aí no topo da sua tela, uma videoaula onde eu ensino a fazer apenas esse pontinho aqui, tá bom? Para não restar dúvidas. Ele é super simples, mas para quem ficou com dúvidas, é só clicar nesse botãozinho aí que tá aparecendo aí no topo da sua tela e assistir uma aula onde eu mostro a fazer apenas esse pontinho aqui, ok? Então, vamos fazer isso aqui até o final da carreira. Pronto, pessoal, olhem só, já estou quase encerrando a nossa segunda carreira do entremeio. Fiz aqui o último X, vou fazer uma correntinha. E aí, eu venho aqui no primeiro X que eu fiz. Aqui na parte de cima, a gente fez 4 correntinhas. Eu venho na terceira, contando aqui do centro para baixo, que foi onde eu comecei as 4 correntinhas. E na terceira corrente, eu faço um ponto baixíssimo, encerrando aqui a segunda carreira do entremeio. Como eu disse, o nosso entremeio tem 3 carreiras. Agora, a gente vai para a última carreira do entremeio, que é uma carreira só de pontos baixos. Então, eu vou fazer aqui uma correntinha para subir e vou fazer um ponto baixo no mesmo ponto. Aqui, eu tenho uma correntinha de separação, vou fazer um ponto baixo. Aqui, eu tenho aqui o segundo bracinho, digamos assim, do X, eu vou fazer mais um ponto baixo. Na corrente de separação, outro ponto baixo. No primeiro bracinho do X, eu vou fazer um ponto baixo. Na correntinha entre os bracinhos, eu faço outro ponto baixo. No segundo bracinho, mais um ponto baixo. Na corrente de separação, outro ponto baixo. No primeiro bracinho, um ponto baixo. Na separação entre os bracinhos, mais um ponto baixo. No segundo bracinho, outro ponto baixo. E assim eu sigo até o final da carreira, tá, pessoal? E essas 3 carreiras formam o nosso entremeio. Então, toda vez que eu disser para vocês, façam o entremeio, façam essas 3 carreiras, ok? Então, vamos dar continuidade pra gente poder ir pra nossa próxima fatia. Vamos lá. Então, agora que a gente já terminou aqui o entremeio, a gente vai para o ponto da nossa segunda fatia.
Vamos fazer aqui uma correntinha para subir e vamos fazer um ponto baixo no mesmo lugar. Vamos fazer 5 correntes. 1, 2, 3, 4, 5. E vamos pular 3 pontos da base. No quarto ponto, a gente faz um ponto baixo, fazendo assim uma alcinha. Vamos repetir essa alcinha. 1, 2, 3, 4, 5 correntes. Pula 3 pontos da base, no quarto ponto, um ponto baixo. Agora, a gente tem 2 alcinhas. E a gente vai seguir fazendo essas alcinhas até o final da carreira. Vamos lá. Tô chegando aqui no finalzinho da primeira carreira da nossa segunda fatia, pessoal. E olha só, tá faltando aqui apenas uma alça pra gente encerrar a carreira. Essa última alça, a gente vai fazer um pouquinho diferente. Vamos fazer aqui 2 correntes e vamos substituir as outras 3 correntes por um ponto alto, que a gente vai fazer bem no ponto baixo, onde nós iniciamos essa carreira. Ficando dessa forma. Desse modo, a nossa agulha já para bem no topo da nossa alça, tá bom? Agora, a gente vem aqui fazer a nossa segunda carreira. E essa segunda carreira vai começar com um lequezinho de 7 pontos altos, que a gente vai fazer nessa primeira alça. Então, eu venho aqui dentro da primeira alça e vou fazer 7 pontos altos. Lembrando que esse primeiro ponto alto aqui, ele é da alça, ele não conta com esses 7, tá? Então, quando você for contar para saber se já fez a quantidade certa, lembre-se sempre disso, que esse primeiro ponto alto, ele é da alça, não é do leque. Aqui eu já tenho 5, 6, 7. Aí, eu vou para a alça seguinte e faço um ponto baixo. Depois do leque, eu faço uma alça com 5 correntes. 1, 2, 3, 4, 5. Vou para a alça seguinte e faço um ponto baixo. Depois de fazer essa alça, eu vou repetir tudo de novo. Essa carreira é só uma repetição do que a gente fez aqui, do leque e da alça. Então, eu volto a fazer o leque. 7 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vou para a alça seguinte, faço um ponto baixo e faço a alça. 1, 2, 3, 4, 5. Vou para a alça seguinte, faço um ponto baixo e repito tudo até o final da carreira. Vamos lá. Chegando aqui no finalzinho da nossa segunda carreira, acabei de fazer um leque e agora eu preciso de uma alça para encerrar a carreira. Nessa segunda carreira, onde a gente está fazendo leque, eu vou encerrar a alça normalmente. Então, eu vou fazer aqui 5 correntes, 1, 2, 3, 4, 5. Venho aqui no topo do ponto alto que pertence à alça e nele eu faço um ponto baixíssimo. Terceira carreira, o que eu vou fazer? Eu vou caminhar até eu chegar no segundo ponto alto do leque. Então, eu venho aqui no primeiro ponto alto do leque, faço um ponto baixíssimo. No segundo ponto alto, eu faço outro ponto baixíssimo. E a partir daqui, eu inicio mais uma carreira só de alças. Então, eu faço uma correntinha e faço um ponto baixo no mesmo lugar. Faço 5 correntes. Pulo 3 pontos da base, 1, 2, 3. E no quarto ponto, eu faço um ponto baixo. Ficando dessa forma a alça sobre o leque. Faço 5 correntes. E na alça, eu faço um ponto baixo. Faço 5 correntes. E sobre o leque seguinte, eu vou pular o primeiro ponto e no segundo ponto eu faço um ponto baixo. 5 correntes. Pulo 3 pontos da base. 1, 2, 3. E no quarto ponto eu faço um ponto baixo. 5 correntes. Ponto baixo sobre a alça e assim eu sigo até o final da carreira. Vamos lá. Chegamos aqui no finalzinho da nossa terceira carreira. Quando eu falo terceira carreira, pessoal, eu estou me referindo à faixa, tá? A nossa fatia, aquele ponto que eu tô ensinando naquele momento. Então, eu tô na terceira carreira desse ponto aqui. Aqui está faltando uma alça. Eu estou trabalhando na carreira onde só tem alça. Quando você estiver trabalhando na carreira onde só tem alça, então você encerra a carreira da maneira que a gente encerrou a primeira, fazendo 2 correntes e um ponto alto no ponto baixo que iniciou a carreira. E agora, na nossa quarta carreira, a gente vai repetir aqui a segunda,
fazendo 7 pontos altos aqui na primeira alça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vou para a alça seguinte e faço um ponto baixo. E aqui você observa que o leque ficou na mesma direção do leque que você fez nas carreiras anteriores. E você vai sempre ficar fazendo dessa forma, tá bom? As nossas carreiras serão sempre feitas dessa forma. Então, você vai seguir essa carreira da mesma maneira que você fez essa carreira aqui com leque, tá bom? Aqui eu fiz 5 correntes e vou fazer um ponto baixo na alça. E aí, na alça seguinte, eu faço um leque que tá caindo justamente sobre o leque das carreiras anteriores. Olhem só. Eu vou mostrar aqui agora o meu trabalho, aquele mesmo trabalho que eu mostrei ainda agora para vocês verem como é que ele vai ficar, como é que vai ficando o efeito dele. Então, pessoal, olhem só como tá aqui o ponto que a gente tá aprendendo agora na nossa peça. É um ponto que eu acho bem legal, ele é rápido de fazer e ele dá um efeito bem bonito à peça. Então, vocês vão dar continuidade fazendo carreira por carreira até vocês alcançarem o tamanho que vocês precisam para essa etapa, tá bom? E qual é o tamanho que vocês precisam? Pessoal, como eu disse para vocês, vocês vão pegar a altura que vocês querem a peça de vocês, vão dividir por 4, essa divisão vai dar o tamanho da fatia. No meu caso, deu 15 centímetros. Só que ao invés de eu medir só essa fatia para ver se tem 15 centímetros, eu vou medir desde o começo. Como são 2 fatias, eu vou ter que ter mais ou menos 30 centímetros. Pessoal, lembrando que eu estou falando aqui das minhas medidas, tá? Você precisa tirar a sua. Então, aqui eu preciso de mais ou menos 30 centímetros medindo desde o começo, tá bom? Por que que eu meço desde o começo, eu não meço só a fatia? Porque, como vocês devem lembrar, aqui em cima eu não atingi os 15 centímetros. Então, se eu não atingir os 15 centímetros aqui, eu vou compensar aqui. Então, por isso, eu preciso medir desde cima, tá? Aqui eu tenho 29 centímetros. Era para dar 30, mas só deu 29. Não tem problema, tá? Eu vou parar por aqui. Você vai repetir esse ponto e vai parar quando você chegar na carreira onde você faz os leques, tá bom? Você vai medindo, mas a última carreira que você faz é essa que você faz os leques. Por quê? Porque depois dela, você vai fazer mais uma carreirinha, que é a carreirinha de encerramento dessa fatia. Que eu vou mostrar aqui pra vocês agora como é que é a carreirinha de encerramento dessa fatia. Então, pessoal, olhem só. Digamos que nesse momento você já tenha alcançado a medida que você quer para essa etapa. Observe que a última carreira que a gente trabalhou foi a carreira com os leques. Agora, eu vou para a última carreira mesmo, para finalizar essa etapa. E essa última carreira é uma carreira só de alças. Só que ao invés de fazer 5 correntes, a gente vai fazer 3. É apenas essa a diferença, mas a distribuição é a mesma. Então, eu tô aqui sobre o ponto alto que pertence à alça e eu vou caminhar com pontos baixíssimos até eu chegar no segundo ponto alto do leque. Chegando no segundo ponto alto do leque, eu vou fazer uma correntinha para subir e vou fazer um ponto baixo no mesmo lugar. Vou fazer 3 correntes, vou pular 3 pontos da base e no quarto ponto eu vou fazer um ponto baixo. 3 correntes, venho para a alça, faço um ponto baixo. 3 correntes, venho aqui para o segundo ponto alto do leque, faço um ponto baixo. 3 correntes, pulo 3 pontos do leque, no quarto eu faço um ponto baixo. 3 correntes, venho para a alça, faço um ponto baixo e eu vou seguir assim até o final da carreira. Vamos lá. Tô chegando aqui no finalzinho da carreira, falta apenas uma alça, mas como é a nossa última carreira, a gente vai fazer apenas 3 correntes, venho aqui no ponto baixo e faço um ponto baixíssimo, encerrando a carreira. Pronto. Mais uma fatia concluída, mais um ponto concluído. E como eu falei para vocês, toda vez que a gente for mudar de ponto, a gente faz aquele entre meio que eu já ensinei para vocês, mas que eu não vou ensinar agora, tá bom? Se você não lembra como foi feito o entre meio, você volta até o trecho em que eu ensino a fazer ele e assiste novamente o vídeo. A única coisa que eu vou mostrar aqui para vocês desse entre meio é como vocês irão colocar os pontos baixos
sobre aqui essas alças, tá bom? E é muito simples, é ponto baixo sobre ponto. Então, eu vou fazer aqui uma correntinha para subir e vou fazer aqui um ponto baixo sobre o ponto baixo da base. Aqui eu tenho 3 correntes, então eu vou fazer 3 pontos baixos. 1, 2, 3. Aqui eu tenho um ponto baixo, então eu faço outro ponto baixo. Aqui eu tenho 3 correntes, então são 3 pontos baixos. 1, 2, 3. E aqui você vai continuar, pessoal, um ponto baixo para cada ponto da base, tá? Essa aqui é a primeira carreira do nosso entre meio, que se você não lembrar como fazer, você volta o vídeo até aquele trechinho que eu ensinei a fazer o entre meio e você faz ele assistindo tudo de novo, tá bom? Então, você vai terminar o seu entre meio e a gente volta pra gente passar para mais uma etapa. Vamos lá. Então, pessoal, a gente vai dar continuidade aqui ao nosso trabalho, como se eu já tivesse aqui feito o nosso entremeio, tá bom? Como vocês podem ver, eu só fiz uma carreira de pontos baixos. Vamos considerar como se essa carreira de ponto baixo fosse a terceira carreira do entremeio, tá bom? Vou fazer aqui uma correntinha para subir e vou fazer um ponto baixo no mesmo lugar. Vou pro próximo ponto da base e vou fazer outro ponto baixo. Ficando assim, 2 pontos baixos. Vou fazer agora 7 correntes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vou pular 3 pontos da base, 1, 2, 3. E no quarto ponto, eu vou fazer o primeiro ponto baixo de 3 que eu preciso. Vou pro próximo ponto fazer o segundo. E vou pro próximo ponto fazer o terceiro. Olhem só. Ficando assim uma alcinha e 3 pontos. E você vai ficar repetindo isso aqui até o final da carreira. Então, eu vou repetir aqui novamente a alcinha, 7 correntes. 3, 4, 5, 6, 7. Vou pular 3 pontos da base. E a partir do quarto, eu vou fazer 3 pontos baixos. 1, 2, 3. Simples assim, tá bom? Vamos repetir isso aqui até o final da carreira. Tô chegando aqui no finalzinho da carreira, pessoal. Você observa que aqui na base eu tenho 4 pontos sobrando. Fiz aqui os últimos 3 pontos baixos seguidos. Vou fazer aqui a última alça com 7 correntes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vou pular 3 pontos da base. E no quarto e último ponto que está sobrando, eu vou fazer um ponto baixo. Você deve lembrar que a gente começou essa carreira fazendo 2 pontos baixos. E agora eu encerro fazendo 1. E a gente sempre fez 3 pontos baixos seguidos. Então, agora, esses 2 pontos baixos do início com esse ponto baixo do final se encontram para formar 3 pontos baixos. Eu venho aqui no primeiro ponto baixo que eu fiz e faço um ponto baixíssimo, encerrando a carreira. E assim, a minha agulha já está sobre o ponto baixo do meio desses 3, tá bom? Vou fazer aqui uma correntinha para subir e vou fazer um ponto baixo no mesmo lugar. Dessa forma. Vou fazer 4 correntes, 1, 2, 3, 4, e vou fazer um ponto baixo pegando a alcinha de 7 correntes, dessa forma. Vou fazer 4 correntes, 1, 2, 3, 4, e venho aqui pro segundo ponto baixo, olhem só, o primeiro e o segundo, e vou fazer um ponto baixo nele. Vou repetir, 4 correntes, 1, 2, 3, 4, um ponto baixo na alça. 4 correntes, 1, 2, 3, 4, um ponto baixo no segundo ponto baixo. Vai ficando dessa forma aqui, pessoal, olhem só. Vou fazer mais uma vez para não restar dúvida. 4 correntes, 1, 2, 3, 4, um ponto baixo na alça. 4 correntes, 1, 2, 3, 4, um ponto baixo no ponto baixo do meio. E assim você segue até o final da carreira. Vamos lá. Tô chegando aqui no finalzinho da carreira, pessoal. Observe que eu fiz aqui um ponto baixo sobre os 3 pontos baixos da base. E agora falta apenas trabalhar uma alça para que a gente encerre essa carreira. Só que essa última alça a gente trabalha de uma forma um pouco diferente, para que a gente possa fechar a carreira da melhor maneira possível, tá? Então, sempre que você estiver trabalhando essa carreirinha aqui, onde a gente faz 4 correntes e um ponto baixo na alça, quando chegar na última alça, você vai trabalhar da seguinte forma. Faz as 4 correntes normalmente, 1, 2, 3, 4. Vem aqui na alça, entra com a agulha embaixo da alça e laça.
puxando e ficando assim 2 laçadas na agulha. Só que agora, ao invés de laçar uma única vez e puxar por dentro dessas laçadas para formar um ponto baixo, você vai laçar 2 vezes. 1, 2. Aí, você vem aqui no ponto baixo em que você iniciou a carreira, vai entrar com a agulha e vai pegar mais uma laçada e vai puxar. Ficando assim, pessoal, olhem só, com 5 laçadas na agulha. Você vai laçar pela 6ª vez e essa 6ª laçada você vai passar por dentro das 2 mais próximas da ponta da agulha. Ficando assim com 4 laçadas. Vai pegar mais uma e vai repetir. E agora que você tem aqui 3 laçadas, você observa que o que você tem aqui? Você tem um ponto alto duplo, faltando fechar, e um ponto baixo, faltando fechar. O que você vai fazer é fechar esses 2 pontos juntos, o ponto baixo e o ponto alto duplo. Então, você vai pegar a laçada e vai passar por dentro desses 3 pontos tudo de uma vez. Dessa forma, simples assim. Dessa forma, pessoal, o que acontece? Você já tá aqui no meio, no topo da alça, onde a gente faz um ponto baixo, você está exatamente nesse mesmo lugar. Agora, o que você vai fazer para continuar na próxima carreira? Você vai fazer uma corrente para subir e... Deixa eu abrir aqui para vocês entenderem. Olhem só. Aqui a gente tem essa alcinha e o ponto alto duplo. Você vai vir entre a primeira alcinha e a segunda, que é como se fosse o ponto baixo, vai entrar com a agulha, vai laçar o fio e vai fazer o ponto baixo aqui. E agora, você vai entre essa alcinha e o ponto alto duplo, olhem só, aqui, e vai fazer o segundo ponto baixo. Você deve lembrar que a gente começou a carreira desse ponto fazendo 2 pontos baixos. E é exatamente isso que a gente está fazendo agora. A gente está começando a carreira porque a gente vai repetir essa carreira onde a gente faz 3 pontos baixos e uma alça de 7 correntes. E, novamente, a gente está começando com 2 pontos baixos. Vamos fazer 7 correntes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aí, a gente vai lá no topo da alça seguinte, onde a gente tem um ponto baixo. E antes desse ponto baixo, olhem só onde eu tô colocando a agulha. Antes desse ponto baixo, você vai fazer o primeiro ponto baixo. Sobre este ponto baixo, você vai fazer o segundo. E depois desse ponto baixo da base, olhem só, você vai fazer o terceiro. Ficando assim, 3 pontos baixos. Vamos repetir mais uma vez? 7 correntes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Um ponto baixo antes do ponto baixo da base, um ponto baixo sobre o ponto baixo da base e um ponto baixo depois do ponto baixo da base. E assim você vai seguir até o final da carreira. Vamos lá. Cheguei aqui no finalzinho da carreira, pessoal, olhem só, já fiz aqui as 7 correntes. Aqui a gente tem aqueles 2 pontos baixos do começo da carreira. E agora o que eu vou fazer? Eu vou entrar nesse espaço aqui antes do primeiro ponto baixo que eu fiz, nesse espaço bem aqui, e vou fazer nele um ponto baixo. E agora é só eu vir com a agulha no primeiro ponto baixo que eu fiz essa carreira e fazer um ponto baixíssimo, encerrando assim a nossa carreira. Eu vou fazer aqui, pessoal, mais uma vez, para não restar dúvida de como você vai começar e encerrar essas carreiras, tá bom? Esse ponto aqui, ele é super simples, super rápido de fazer, não tem muito, como eu posso dizer, muita dificuldade, mas para não restar dúvidas, eu vou mostrar mais uma vez, dessa vez mais rapidinho, tá bom? Então, eu vou fazer aqui uma corrente para subir e vou fazer um ponto baixo sobre esse ponto baixo. Vou fazer agora 4 correntes, 3, 4, vou fazer um ponto baixo na alça. 4 correntes, um ponto baixo no ponto baixo do meio dos 3 da base. 4 correntes, um ponto baixo na alça. 4 correntes, um ponto baixo no ponto baixo do meio da alça. E assim a gente segue até o final da carreira. Vamos lá. Pronto, pessoal, olhem só. Aqui falta apenas uma alça novamente, só para lembrar aqui como é que é o fechamento e como é que a gente sobe para a próxima carreira, para não restar dúvidas. Vou aqui fazer as 4 correntes. 4. Vou entrar aqui na alça, embaixo da alça, laçar e ficar com 2 alcinhas na agulha. Vou laçar novamente por 2 vezes, olhem só, ficando com 4 alcinhas. Vou entrar aqui no ponto baixo que eu iniciei a carreira, para pegar mais uma alça, puxar e assim ficar com 5 alcinhas.
vou pegar a sexta alcinha e vou fechar as duas mais próximas da ponta da agulha, ficando com 4. Vou pegar mais uma alcinha e vou fechar as duas mais próximas da ponta da agulha, ficando com 3. Agora que eu tenho 3, eu laço pela última vez e passo por dentro dessas 3. Fechando assim a carreira. Para subir para a próxima carreira, eu faço uma correntinha, venho aqui nesse espaço entre a primeira alcinha e a segunda alcinha aqui, olhem só. Dessa forma aqui, e vou fazer nesse espaço um ponto baixo. Aí, eu venho nesse espaço aqui, antes do ponto alto duplo, olhem só, e vou fazer outro ponto baixo. E aí, pessoal, é só você fazer 7 correntes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aí, vai no topo da outra alça e faz um ponto baixo antes do ponto baixo da base, um ponto baixo sobre o ponto baixo da base e um ponto baixo depois do ponto baixo da base. E aí, é só você dar continuidade ao trabalho da maneira que você já conhece. Lembrando que para encerrar a carreira, você vai fazer um ponto baixo aqui nesse espaço e depois de fazer o ponto baixo, você vai fazer um ponto baixíssimo no primeiro ponto baixo. E você vai dar continuidade a esse ponto até você alcançar a medida que você precisa. Olhem só como fica aqui o ponto, para vocês verem. Olhem só, eu gosto muito dele. Ele cresce muito rápido e ele tem um efeito bem bonito. Olhem só. E você vai fazer ele até você alcançar a medida que você precisa. Bia, como é que eu vou saber qual a medida que eu preciso? Bem, pessoal, você deve lembrar que no começo desse vídeo, a gente mediu o tamanho que seria cada fatia da nossa peça, tá bom? No meu caso, eu defini que cada fatia da minha peça teria em torno de 15 centímetros. Então, se essa é a terceira parte, a terceira fatia, o que você vai fazer? Você vai multiplicar a medida da sua fatia por 3. No meu caso, eu vou multiplicar 15 centímetros por 3, que vai me dar 45. Então, é só pegar a fita métrica, vir aqui desde o começo e ir fazendo até eu ter mais ou menos 45 centímetros, tá? Você vai fazer a mesma coisa, levando em consideração a sua medida, a medida da sua fatia, tá bom? Vai multiplicar por 3. Bia, eu não tô entendendo, não sei se eu tô sabendo fazer, como é que eu faço? Pessoal, vocês podem me procurar pelo Instagram, @bia_jcferreira, tira uma foto do que vocês estão fazendo e me mostrem, para que eu tente ajudar vocês, tá bom? Caso vocês não estejam entendendo o que eu estou explicando sobre essa questão de fatia, de tamanho, ok? Detalhe, a sua última carreira trabalhada, você vai medindo e quando você alcançar a medida que você precisa, a sua última carreira trabalhada é essa carreira em que você trabalha 4 correntes, um ponto baixo no topo, 4 correntes, um ponto baixo sobre os 3 pontos baixos, tá bom? Então, essa precisa ser a sua última carreira. Quando você fizer essa última carreira, que você chegar na medida que você precisa, você vai fazer uma carreirinha de encerramento, que vai ser da seguinte forma. Você vai fechar da mesma maneira que a gente fechou, vai fazer os 2 pontos baixos iniciais, normalmente, só que ao invés de 7 correntes, você vai fazer apenas 3. 1, 2, 3. Aí, você vem aqui no ponto baixo e faz um ponto baixo antes, um ponto baixo sobre e um ponto baixo depois. Repete 3 correntes, 1, 2, 3. Vai lá no próximo ponto baixo e faz de novo um ponto baixo antes, um ponto baixo sobre, um ponto baixo depois. E vai fazer isso aqui por toda a volta. Ok, pessoal? Então, vamos encerrar essa carreira. Tô chegando aqui no finzinho da nossa carreira, pessoal, fiz aqui os 3 pontos baixos. Vou fazer aqui apenas 3 correntes para encerrar a carreira. Venho aqui no espaço antes do ponto baixo de início e vou fazer o último ponto baixo. Agora, é só eu vir aqui no ponto baixo de início e fazer um ponto baixo nele. Ponto baixíssimo, perdão. Pronto. Assim, a gente encerra mais uma fatia de pontos. O que a gente vai fazer agora? Agora, a gente vai repetir o entre-meio. Eu vou só aqui mostrar como é que vocês vão fazer a primeira carreira do entre-meio, que é a distribuição dos pontos baixos. Vou fazer aqui uma correntinha para subir, vou fazer um ponto baixo no mesmo ponto, vou para o ponto seguinte, que é um ponto baixo, vou fazer outro ponto baixo.
Aqui eu tenho 3 correntes, então eu vou fazer 3 pontos baixos. Aqui eu tenho 3 pontos baixos, vou fazer um ponto baixo para cada um deles. E assim eu sigo até o final da carreira, dando continuidade ao nosso entremeio, colocando um ponto baixo para cada ponto da base, tá bom, pessoal? E olha só. Aqui, o ponto que a gente acabou de fazer, nossa terceira fatia. Aqui, o nosso entremeio. E depois do entremeio, a gente começou a repetir um ponto que a gente já trabalhou nessa peça, que é a segunda fatia, esse ponto bem aqui, olhem só. Então, depois que você fizer o entremeio, você vai fazer as 2 primeiras carreiras dessa fatia aqui, da sua segunda fatia. Então, se você não lembra como foi feito, você volta ao vídeo até o momento em que eu mostrei como é que faz essa segunda fatia e faz as 2 primeiras carreiras, que é a carreira só de alça e a carreira com os 7 pontos altos e uma alça, tá bom? Depois que você fizer essas 2 carreiras, você vai dar continuidade a esse mesmo ponto, porém, agora ela vai sofrer aumentos, ele vai sofrer aumentos. Então, eu venho aqui no finalzinho da carreira, olhem só, prendi aqui os 7 pontos altos. Vou fazer aqui 5 correntes, 1, 2, 3, 4, 5. Venho aqui no ponto alto que pertence à alça e vou fazer um ponto baixíssimo. Aí, eu venho para o primeiro ponto alto do primeiro leque, faço um ponto baixíssimo. No segundo ponto alto do primeiro leque, faço outro ponto baixíssimo. Até aqui tudo bem, a gente está repetindo o que a gente sempre fez nessa fatia aqui, nesse ponto. Então, eu vou fazer uma correntinha para subir, um ponto baixo sobre o ponto. Vou fazer 5 correntes, 1, 2, 3, 4, 5. Vou pular 3 pontos do leque, no quarto ponto eu vou fazer um ponto baixo. 5 correntes, 1, 2, 3, 4, 5. E como a gente vai fazer o aumento? Agora que a gente fez as 5 correntes, a gente vem para essa alça aqui, que fica entre os 2 leques, faz um ponto baixo, faz 5 correntes novamente, 1, 2, 3, 4, 5. E nessa mesma alça, a gente faz outro ponto baixo. Fazendo aparecer assim, pessoal, uma alça a mais, tá bom? Essa aqui é o nosso aumento, esse aqui é o nosso aumento. Vamos fazer 5 correntes, 1, 2, 3, 4, 5. Vamos pular o primeiro ponto do leque e no segundo a gente faz um ponto baixo. Aí, a gente repete 5 correntes, 1, 2, 3, 4, 5. Pula os 3 pontos do leque, no quarto a gente faz um ponto baixo. 5 correntes, 1, 2, 3, 4, 5. Vem na alça que tá entre os leques, faz um ponto baixo e novamente você faz o aumento. Você vai fazer um aumento em todas essas alças, tá bom? Dessa carreira, 3, 4, 5, um ponto baixo no mesmo lugar. E só depois desse segundo ponto baixo é que você faz mais 5 correntes e vai trabalhar sobre o leque novamente, tá bom? Então, você vai fazer isso aqui até o final da carreira, aí a gente volta para dar mais explicações. Vamos lá. Estamos chegando aqui no finalzinho da carreira, pessoal, olhem só aqui o ponto baixo do início da carreira. E eu fiz o ponto baixo sobre a última alça da base. A gente fez aumento em todas as alças, tá bom? Todas as alças tiveram aumento, então, a gente vai fazer aumento nessa alça também. Fiz aqui o ponto baixo, vou fazer agora a alcinha de aumento. 5 correntes e um ponto baixo sobre a mesma alça. Agora, eu vou fazer a alça de encerramento. Você deve lembrar que quando eu expliquei aqui lá no começo sobre esse ponto, eu falei que todas as vezes que você estiver trabalhando essa carreira só de alça, você vai encerrar da seguinte forma: 2 correntes e um ponto alto no ponto baixo. Ficando dessa forma. Olhem só. Observe que a gente fez essa primeira carreira de aumento na carreira onde a gente tem apenas a alça, tá bom? O que a gente vai fazer agora? Agora, a gente vai trabalhar a carreira em que a gente tem alças e leques. E como essa alça aqui está iniciando e finalizando sobre o leque, sobre ela a gente faz outro leque. Então, eu venho aqui e faço 7 pontos altos,
2, 3, 4, 5, 6, 7. Venho na alça seguinte e faço um ponto baixo. Faço 5 correntes para formar uma alça. Venho na alça de aumento, faço um ponto baixo. Como a alça seguinte não é a alça que começa e termina sobre o leque, então eu vou fazer outra alça. 4, 5. E nela eu faço um ponto baixo. Agora sim, na próxima alça, a gente tem uma alça que começa e termina sobre o leque. Então, a gente agora vai fazer outro leque. Eu tô frisando isso aqui, porque mais à frente, a quantidade de alças entre um leque e outro vai aumentar. E você precisa prestar atenção nisso antes de fazer o leque, tá bom? O leque vai sempre ficar sobre o leque de baixo. Então, aqui eu tenho 3, 4, 5, 6, 7 pontos altos, venho para a alça seguinte, faço um ponto baixo. E assim eu dou continuidade. Então, aqui, pessoal, olhem só. Aqui você observa que entre os leques, agora a gente tem 2 alças. Anteriormente, a gente só tinha uma. Agora, a gente tem 2. Só que a gente não fez aumento nessa carreira. A quantidade de alça aumentou devido ao aumento que a gente fez na carreira anterior, tá bom? Então, essa carreira aqui é uma carreira sem aumento. A gente não fez aumento nessa carreira. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai dar continuidade nessa carreira, fazendo os pontos dessa forma aqui. Agora, a gente tem um leque e 2 alças, um leque e 2 alças, e assim vai. Quando terminar essa carreira, a gente vai fazer aquela carreirinha que é só de alças, que você vai distribuir normalmente, como você já aprendeu a distribuir, tá bom? E quando você terminar essa carreira só de alças, a gente volta para mais uma vez eu falar sobre aumentos, tá bom? Vamos lá. Tô chegando aqui no finalzinho da carreira, pessoal, olhem só. Finalizei aqui a carreira só de alça. Então, pessoal, só para revisar aqui o que a gente fez. A gente fez uma carreira de alças com aumento e 2 carreiras sem aumentos, que foi uma com leque e agora a segunda só de alça. Agora, a gente vai para a carreira de leque novamente. E dessa vez, a carreira de leque vai ter aumentos, tá? A nossa sequência de aumentos vai ser da seguinte forma. Uma carreira com aumento, que foi a carreira de alça que a gente fez, e 2 carreiras sem aumentos, que foi a de leque e a de alça. Então, agora, a gente vai para a carreira de aumento. Eu vou fazer aqui os 7 pontos altos para formar o primeiro leque. 3, 4, 5, 6, 7. Vou fazer o ponto baixo aqui na primeira alça. E eu quero que vocês observem uma coisa aqui, olhem só. Aqui na base, a gente tem, sem contar aqui, essa alça que fica sobre o leque, que é a alça onde a gente vai trabalhar um leque, sem contar essa alça, a gente tem aqui, ó, 1, 2, 3 alças. A gente vai sempre fazer o aumento na alça do meio, tá? Aqui a gente tem 3, então a gente vai fazer um aumento na segunda alça. Se tivesse 5, a gente ia fazer um aumento na terceira. Se tivesse 7, a gente iria fazer um aumento na quarta. E assim vai, a gente sempre vai fazer um aumento na alça do meio, ok, pessoal? Lembre-se sempre disso para as próximas carreiras que vocês irão fazer sozinhos. Então, aqui eu fiz o leque, fechei com ponto baixo, vou fazer uma alça, 3, 4, 5. Venho aqui para a alça do meio e faço um ponto baixo. Como eu já tô na alça do meio, então agora eu vou fazer a alça de aumento. Venho aqui na mesma alça e faço outro ponto baixo. Faço 5 correntes, vou para a próxima alça e faço um ponto baixo. A nossa próxima alça é aquela que fica sobre o leque, então, eu vou fazer um leque. 7. Olhem só, faço um ponto baixo, faço 5 correntes, faço um ponto baixo, aqui a gente tem a alça do meio, e nessa alça do meio, a gente vai fazer 3, 4,
5 correntes para fazer uma alça de aumento. 5 correntes, um ponto baixo na alça, e na alça seguinte já é aquela que fica sobre o leque, então nela a gente faz outro leque. E aqui você pode ver que a quantidade de alças entre um leque e outro aumentou. Agora a gente tem uma, duas, três alças, olhem só. 3 alças de aumento. E, pessoal, vocês vão dar continuidade ao trabalho fazendo isso, repetindo dessa forma. Eu espero que vocês tenham entendido, tá, pessoal? Então, eu vou seguir fazendo o meu aqui e eu volto já para mostrar para vocês até onde vocês irão fazer esses aumentos, tá bom? Vamos lá. Pronto, pessoal, olhem só, esse aqui já é meu trabalho mais adiantado. Contando aqui só as carreiras com leque, para que a contagem fique mais fácil, eu fiz desde o início 1, 2, 3, 4, 5 carreiras com leques, tá bom? Observe que aqui, entre um leque e outro, a última carreira que eu trabalhei tem 1, 2, 3, 4 alças, tá bom? Então, vocês irão trabalhar até o seu trabalho ficar dessa forma, com 1, 2, 3, 4, 5 carreiras de leque, sendo que entre um leque e outro você vai ter 4 alças. Se de repente o seu trabalho não ficou desse jeito, é porque você errou em algum momento, tá bom, pessoal? Durante esse percurso, a gente teve 3 pontos de aumento, tá? O primeiro ponto que foi na carreira só de alça, o segundo ponto que foi na carreira só de leque e o terceiro e último ponto de aumento que foi na carreira de alça, tá bom? Então, agora a gente vai dar continuidade ao trabalho, a gente vai parar de aumentar as alças, mas a gente agora vai aumentar os leques, a gente tá indo pro finalmente aí da parte de baixo da nossa ação. Então, aqui você observa que falta apenas uma alça para eu encerrar essa carreira, tá? Aquela alça que a gente faz com um ponto baixíssimo aqui no ponto alto da alça, só que dessa vez a gente vai fazer um pouquinho diferente, a gente vai realmente encerrar essa alça fazendo 2 correntes e um ponto alto sobre o ponto alto da alça. A gente só encerrava dessa forma quando a gente trabalhava nas carreiras só de alças. Dessa vez, a gente está encerrando essa carreira aqui de leque dessa maneira também. Aí, o que você vai fazer? Você vai para o primeiro leque do leque e vai fazer um ponto alto sobre ele. Vai fazer uma corrente e vai fazer um ponto alto no segundo ponto alto. Uma corrente, um ponto alto no terceiro ponto alto. Uma corrente, um ponto alto no quarto ponto alto. Uma corrente, um ponto alto no quinto ponto alto. Uma corrente, um ponto alto no sexto ponto alto. Uma corrente e um ponto alto no sétimo ponto alto. Aí, você vem na alça e faz um ponto baixo. Vai fazer aqui as alças, 3, 4, 5, serão 3 alças, tá bom, pessoal? Aqui eu fiz a primeira, 1, 2, 3, 4, 5. Fiz a segunda, 1, 2, 3, 4, 5 e fiz a terceira. Depois de fazer 3 alças, você vai repetir sobre esse leque a mesma coisa que você fez aqui. Então, você vem no primeiro ponto alto e faz um ponto alto, e a partir dele você começa a fazer uma corrente de separação. Uma corrente de separação e um ponto alto sobre o ponto alto da base. Mais uma corrente de separação, mais um ponto alto sobre o ponto alto da base. E você vai trabalhar dessa forma até o final da carreira, tá bom? Então, vamos adiantar essa carreira. Quando a gente chegar lá no final, a gente volta para mostrar a continuidade. Vamos lá. Chegamos aqui no finalzinho da carreira, falta aqui a última alça pra gente encerrar, e você já sabe, 2 correntes e um ponto alto sobre o ponto alto da alça de baixo. E agora, pessoal, o que a gente vai fazer? A gente vai repetir o leque do jeito que a gente fez nessa carreira. Então, a gente vai colocar um ponto alto sobre o primeiro ponto alto e uma única corrente de separação entre os pontos altos. A gente faz uma corrente de separação e faz um ponto alto sobre o ponto alto. Uma corrente de separação, um ponto alto sobre o ponto alto. A única diferença dessa carreira para a carreira de baixo é que a quantidade de alças vai diminuir. Na carreira anterior, a gente teve 3 alças entre os leques. Olhem só. 1, 2, 3. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vem na primeira alça, faz um ponto baixo e vai fazer 2 alças. 1, 2, 3, 4, 5 correntes para formar a primeira alça.
uma, duas, três, quatro, cinco correntes para formar a segunda alça. E aqui a gente vem no leque e repete a mesma coisa que a gente fez anteriormente. Vocês prestem atenção na orientação que eu vou passar agora. Vocês vão encerrar essa carreira. E quando vocês encerrarem essa carreira, vocês vão encerrar da mesma maneira que a gente encerrou aqui, tá bom? Com duas correntes e um ponto alto. E quando vocês subirem para a próxima carreira, vocês vão fazer a mesma coisa com uma pequena diferença. Ao invés de uma corrente de separação, vocês irão fazer duas correntes de separação entre um ponto alto e outro, ok? A próxima carreira vai ficar da seguinte forma: duas correntes de separação entre um ponto alto e outro e uma alça apenas entre um leque e outro. Ok, pessoal? Então, vamos encerrar essa carreira, vamos fazer a outra e quando a gente estiver encerrando a outra carreira, eu volto para mostrar como o meu trabalho ficou, para a gente dar continuidade. Vamos lá. Pronto, pessoal, olhem só como tá aqui o nosso trabalho. Então, aqui a gente tem os 7 pontos altos colocados juntos e duas carreiras dos 7 pontos altos separados por uma corrente. E a última carreira foi dos 7 pontos altos separados por duas correntes. A quantidade de alças entre os leques foi diminuindo a cada carreira. E aqui, como você pode ver, nessa última carreira que a gente fez, ficou apenas uma alça. Aqui, para encerrar a carreira, falta apenas uma alça, que é a que a gente vai fazer agora, encerrando da mesma maneira que a gente vem encerrando, duas correntes e um ponto alto sobre o ponto alto que pertence à alça. Agora, a gente vem aqui no primeiro ponto alto do leque e nós vamos fazer um ponto puff de 3 laçadas. Observe, eu vou laçar aqui o fio no topo, vou entrar no ponto, vou laçar novamente e vou puxar. Ficando assim com 3 laçadas na agulha. Vou fazer mais uma vez a nossa segunda laçada no alto. Laço aqui, entro na base, laço de novo e puxo. Olhem só, ficando assim 5 laçadas na agulha. E agora, a nossa terceira e última laçada no alto. Entro na base, laço novamente e puxo. Agora, para fazer o ponto puff, eu vou laçar mais uma vez e vou passar essa laçada por dentro de todas que estão na agulha, com exceção da primeira. Olhem só, ficando assim 2 laçadas na agulha. Laço mais uma vez e fecho. Esse aqui é o ponto puff que a gente vai trabalhar por toda essa carreira. Vou fazer aqui 2 correntes para subir. Venho sobre o próximo ponto alto e vou repetir. A primeira laçada, a segunda laçada, a terceira laçada. Laço mais uma vez, fica 2 laçadas na agulha, laço de novo, fica uma. Vou fazer 2 correntes e vou fazer o terceiro ponto puff. Olhem só, 1, 2, 3. Vou fazer 2 correntes e agora a gente vai pro quarto ponto puff, tá? Observe como a gente vai fazer esse quarto ponto puff. Você fez 3 pontos puff normalmente e agora nesse quarto ponto da base você vai agir um pouquinho diferente. Vamos aqui fazer um ponto puff. Normalmente como você fez os outros. Vamos fazer 2 correntes e no mesmo ponto você vai fazer outro ponto puff. 2 correntes e no mesmo ponto você vai fazer mais um ponto puff. Ficando assim, uma espécie de florzinha, de meia florzinha aqui, ó. Olhem só. Desse jeitinho aqui, tá bom? Agora, você faz 2 correntes e vai pro ponto alto seguinte fazer o ponto puff normalmente. Olhem só. Fiz aqui um ponto puff, vou fazer 2 correntes. Vou aqui para mais um ponto puff. Olha só. Fica 3 pontos puff sozinhos de um lado, 3 pontos puff sozinhos do outro, e uma meia florzinha feita com 3 pontos puff no mesmo ponto, bem no centro. Olha agora como ficou. Desse jeitinho, tá bom? A gente vai deitar aqui. Fazer um ponto baixo na alça. Observe que agora a gente já não vai mais fazer alça. A gente vem para esse lado aqui, pro próximo leque, e vai fazer a mesma coisa. A gente já começa aqui com um ponto puff. 2 correntes. Vai pro próximo ponto alto, fazer outro ponto puff. 2 correntes. Vai fazer agora o último ponto puff antes de fazer a meia flor. Tá? Olha só.
E agora, a gente vai fazer 2 correntes, e nesse ponto, que é o quarto ponto da base, a gente vai fazer a meia flor. Pronto, pessoal. Olhem só. Então, agora é só você descer, fazendo os pontos puffs novamente, e repetir isso aqui por todos os pontos, tá bom? Vamos lá. Pronto, pessoal, tô chegando aqui no finalzinho da nossa carreira, fiz aqui o último ponto puff, venho no ponto alto aqui da alça, da argolinha, e vou fazer um ponto baixíssimo para encerrar a carreira. Agora, a gente vai para a última carreira, e essa última carreira é bem simples. Eu vou fazer aqui um ponto baixo para cada ponto da base e só. Uma correntinha para subir, um ponto baixo no mesmo lugar. Aqui na frente eu tenho um ponto puff, vou fazer um ponto baixo. Eu tenho 2 correntes, vou fazer 2 pontos baixos. Aqui eu tenho outro ponto puff, um ponto baixo. 2 correntes, 2 pontos baixos. E eu vou seguir fazendo isso aqui, um ponto baixo para cada ponto puff e um ponto baixo para cada corrente. Ok, pessoal? Vou fazer isso até dar a volta, vou fechar a carreira e vou arrematar. Quando a gente arrematar essa carreira, a gente volta para fazer a parte de cima, ok? Vamos lá. Pronto, pessoal, a parte de baixo da nossa peça já está terminada. Agora, a gente vai para a parte de cima. Na parte de cima, pessoal, você tem a opção de colocar um cordão que você pode fazer com o próprio fio de crochê. Ou, se você preferir, você pode colocar um elástico do tamanho, da grossura que você quiser. Pode ser o achatado mais fininho, o achatado mais grosso, enfim. Tem diversas possibilidades que você pode fazer aqui na parte de cima. E o que foi que eu fiz aqui para chegar aqui no elástico desse ponto? Eu tirei a medida da circunferência da cintura do meu manequim, que é para quem eu estou fazendo a peça na medida. E dessa circunferência, eu tirei 10 centímetros, eu subtraí 10 centímetros. E o resultado foi a medida em que eu cortei do meu elástico. E aí, eu amarrei de forma circular. Eu fiz 3 desses, olhem só, 1, 2, 3, com o mesmo tamanho, com a mesma medida, tá bom? Então, agora, o que eu vou fazer? Eu vou voltar aqui com o fio e vou prender o fio em qualquer uma dessas correntes. Aqui em cima foi onde a gente começou o nosso trabalho, então aqui está o cordão inicial. Eu venho aqui com a agulha e vou colocar aqui em qualquer dessas correntinhas e vou amarrar o nosso fio na peça novamente, com 2 ou 3 nozinhos, da maneira que você se sentir mais seguro, tá bom? Fiz aqui 3 nozinhos. Vou pegar agora o nosso elástico. Vou passar aqui o fio que vem do novelo por cima do elástico. Olhem só, o fio que vem do novelo está por cima do elástico. Deixa eu tirar esse fundo aqui para aparecer mais. A pontinha do fio eu também vou segurar aqui para frente, para eu já ir cobrindo. E agora, eu vou colocar a agulha no mesmo ponto onde eu fiz o nozinho. Vou passar com a agulha por baixo do elástico e da pontinha do fio e vou laçar o fio que vem do novelo. Olhem só. Agora, eu vou laçar aqui por cima do elástico e vou fazer aqui uma correntinha. Eu vou voltar aqui no mesmo ponto. Mais uma vez, eu vou passar por baixo do elástico, laço o fio que vem do novelo e puxo, ficando assim com 2 laçadas na agulha. Vou laçar agora aqui por cima do elástico e vou fazer o nosso primeiro ponto baixo. Eu vou para a correntinha seguinte e vou fazer a mesma coisa, olhem só. Vou entrar aqui com a agulha na correntinha da base, vou passar por baixo do elástico e da pontinha do fio e vou pegar o fio que vem do novelo. Vou puxar pelo mesmo caminho de onde eu entrei, ficando assim com 2 laçadas na agulha. Agora, por cima do elástico, eu laço novamente e faço um ponto baixo. Olhem só. Isso vai fazer com que o nosso elástico fique por dentro dessa carreira de ponto baixo. Você não aperte muito os pontos baixos, tá bom? Para que ele não aperte o elástico. O elástico precisa correr por dentro dos pontos, tá bom? Então, vamos lá mais rápido. Entro aqui na base, passo por baixo do elástico, laço, passo por cima do elástico, laço e faço um ponto baixo. Entro na base, passo por baixo, laço, passo por cima, laço, faço um ponto baixo. Entro na base, passo por baixo, passo por cima, faço um ponto baixo. Entro na base, por baixo, por cima, laço.
Olhem só. E você observa que o nosso elástico é preto e o nosso fio azul, mas o elástico ele vai praticamente sumir no trabalho, tá bom? E você vai fazer isso aqui por toda a volta, fazendo um ponto baixo para cada ponto, escondendo todo o elástico, ok? Quando você terminar essa carreira, a gente volta para eu mostrar para vocês como é que vocês irão colocar o próximo elástico, tá bom? Vamos lá. Pronto, meninas, olhem só. Cheguei aqui no finalzinho da carreira, vou fazer aqui um ponto baixíssimo no primeiro ponto baixo. Pronto. Bom, pessoal, aqui eu coloquei a minha primeira carreira de elástico. Como o elástico é fininho e a minha peça é uma peça relativamente pesada, então eu prefiro colocar mais carreiras de elástico para deixar ela mais firme no corpo, tá bom? Aconselho você a fazer a mesma coisa. Você vai colocando as carreiras de elástico e vai vestindo, experimentando até você se sentir seguro. Eu acho que 3 carreiras é o suficiente, mas fica a seu critério. Se você usar um elástico grosso, você não precisa ficar colocando camadas e camadas de elástico, tá bom? Vou aqui novamente com o elástico. O fio que vem do novelo fica por cima do elástico, tá bom? Vou laçar aqui o fio, fazer uma correntinha. Vou entrar aqui no mesmo ponto e vou passar com a agulha por baixo do elástico. Vou laçar o fio que vem do novelo e vou puxar, fazendo aqui o meu primeiro ponto baixo. Pronto. Esse pontinho aqui é o mais difícil, que é o para prender o elástico na peça. Prender o elástico na peça, agora fica mais simples. Vou pro próximo ponto, passo por baixo, laço e passo por cima. Vou pro próximo ponto, passo por baixo, passo por cima. Vou pro próximo ponto, passo por baixo, passo por cima. E assim eu vou colocando mais uma carreira de pontos baixos sobre ponto baixo com o elástico embutido. Terminando essa carreira, como eu já disse, eu vou colocar 3 carreiras. Então, terminando essa carreira, eu vou colocar a próxima carreira de elástico do mesmo jeito, ok? Do mesmo jeito. Quando eu terminar essas 3 carreiras de elástico, o meu trabalho vai estar dessa forma. Então, pessoal, esse aqui é o resultado final do meu trabalho. Eu espero que vocês tenham gostado. Curta, compartilhe, comente, se inscreva no canal. Beijos e até a próxima.